Estamos novamente com Vinícius Escuta, aqui com dois grandes convidados. Nossa querida Rosário Bezerra, uma petista raiz, com larga história aqui no nosso estado, de muito trabalho social. E aqui um jovem, grande Ícaro Carvalho, 29 anos, formado em Engenharia Mecatrônica, atualmente trabalhando na Invest Piauí, e traz um pouco da renovação do Partido dos Trabalhadores, da nova geração de políticos do estado. Rosário, Ícaro, sejam bem-vindos. Te perguntar, minha amiga Rosário, um pouco da tua história, da tua trajetória no Partido dos Trabalhadores, como é que foi esse começo? Já tem tanta história na bagagem. Tem muita história. Boa tarde, né? Primeiro agradecer o convite, Vinícius, porque hoje aqui eu estou diante de outra geração, né? Que eu convivi com os pais, né? O seu pai, o Wellington Dias, e Assis Carvalho, que já participamos de tantas coisas. Então aqui é a verdadeira transição geracional. O Ícaro, que eu vi tudo criança, que agora já é pai. O Vinícius também, que eu vi criança, agora já é pai. Mas isso é a continuidade da história, né? Nós construímos uma história e vocês vão continuar dentro das novas tecnologias, né? Do desenvolvimento econômico que se apresenta. Então, Vinícius, muito obrigado por você criar essa oportunidade dessa troca de ideias. E é um prazer, né, Ícaro? Você, agora 29 anos, já aí quase foi candidato à prefeitura lá na região de Oeiras. Sim. Traz muito essa referência do nosso ex-deputado Assis Carvalho, que foi alguém, assim, uma voz muito importante, teve ali no começo da sua trajetória no sindicato dos bancários ali, juntamente também com meu pai Wellington Dias. Exatamente. E agora uma nova geração, uma nova formação, uma nova safra, como já escutei também, de jovens aqui pelo Piauí. É verdade, Vinícius. Na verdade é um momento aqui enriquecedor, né, que estar aqui com você, também na companhia da Rosário, né, é um momento engrandecedor, porque, como foi falado aqui pela Rosário, né, nós estamos aqui diante de duas gerações que tem tudo em comum, né? Primeiro, os nossos pais, o seu pai Wellington, com o meu pai Assis, com a Rosário, criaram, né, toda essa história que a gente conhece bem, que a gente se inspira, né? E aqui agora a gente dando continuidade com essa responsabilidade, esse legado que nos foi proporcionado, né, de grande responsabilidade, e ter esse momento de troca de conhecimento para a gente é muito valioso. Então, ouvir aqui a Rosário que carrega, né, essa história, toda essa luta do Partido dos Trabalhadores, nós que estamos entrando aí, dando continuidade também a essa luta, tenho certeza que vai ser um momento de grande troca de conhecimento aqui. E aqui agradecer toda a nossa equipe que montou todo esse cenário aqui do PT, agradecer ao nosso querido João Pereira, nosso presidente local de Teresina, ter cedido todo esse material aqui. E aqui, Rosário, também trazer um pouco desse conteúdo, porque, como já foi falado, e aqui é um dos temas desse debate de hoje, a importância desse encontro geracional. Já o PT já está no governo há um determinado tempo, ali com o nosso presidente Lula, mas sabemos que toda essa história tem muito tempo. E você que lá atrás, antes mesmo do presidente Lula ser presidente, já existia um movimento. O Partido dos Trabalhadores surge principalmente de causas sociais, sindicatos, professores, trabalhadores do campo, trabalhadores operários, por exemplo, boias frias. E como é que foi lá esse começo? Como foi que você enxergou no início da sua trajetória política? Realmente, Vinícius, o PT surgiu do movimento operário, né, da igreja, das comunidades eclesiais de base, de intelectuais, né, da universidade, e nós dos grupos de jovens, né, também, que depois se tornou um sindicato. Então, é toda essa preocupação de criar uma sociedade inclusiva, democrática, né? Então, nós começamos, o Lula andava em todos os estados, né, para fundar o PT, para participar de palestras e tudo, e eu vou contar o episódio de quando o Lula se hospedou lá em casa. E teve essa? Olha só. Ele era só metalúrgico, não era ainda parlamentar. Qual foi o ano? Eita. Não, antes de 86. Exatamente. Ele foi deputado em 86, né? Depois foi antes. E eu morava ali no bairro Monte Castelo. E ele andava nas casas e pediram para ele ir lá em casa, para ele tomar um banho, né? Que ele ia viajar no outro dia. Naquele tempo, o presidente hoje, Lula, só hospedava na casa das pessoas, né? Certo. Então, ele foi lá em casa para tomar um banho, né? E tomou banho e esqueceu a toalha, né?
Aí depois foi deixar no aeroporto e o neto, Rosário, ele esqueceu a toalha. Não, deixa essa toalha aí, não vamos deixar, não, é uma lembrança, né? Então teve esse episódio. E ele também, quando ele chegou, tinha um boteco pertinho. Aí ele disse, eu quero ir bem naquele boteco tomar uma cachaçinha. E ele foi, né? E não tinha ninguém para ver o Lula ali. Depois que souberam, meu Deus, ele esteve aqui. Mas foi isso que aconteceu, né? Ele era assim, como nós, ele era acessível totalmente. Então, são muitas histórias, né, que nós temos, mas agora a gente já está construindo um país que começou a partir do Lula e aqui a partir do Wellington. Um outro estado e um outro país. E olhando para hoje, né, vemos toda uma mudança geracional. Por exemplo, o ex-governador Wellington Dias, 62 anos, agora o Rafael assume como um dos governadores mais jovens, inclusive da história, com 37 anos. Traz novas ideias, uma nova mentalidade, alguém que sempre muito reconhecido também no campo acadêmico, pela sua formação, matemático, e também como alguém em investimentos. E aí eu trouxe aqui o Ícaro justamente para conversar sobre isso, porque como lá atrás, e aí a Rosário aqui é uma referência para mim, o PT buscava muito lutas e batalhas por causas sociais. Hoje vemos, por exemplo, o governador Rafael agindo fortemente como na área de investimentos. E aí, queria trazer esse destaque também para o que você trabalha na Invest Piauí. O que é que você tem visto nesses 2 anos atuando lá como programa e atuação? Acho que antes de tudo, né, essa história aqui da Rosário, se você ainda tiver essa toalha hoje, Rosário, coloque um quadro, tá? Assim, faça um museu, porque são poucas pessoas, viu, que tiveram essa oportunidade, viu? Se tivesse ocorrido lá em casa, tinha... Eu guardei por muito tinha tempo, guardado. mas depois, né, Depois, infelizmente. Eu tenho foto deles com meus 2 meninos sentados na perna deles, 2 meninos pequenos. Fantástico. Olha só, maravilhoso. Pronto. Mas, bom, dando continuidade lhe respondendo, Vinícius, na verdade, assim, eu acho que é um privilégio muito grande, né, meu e seu, de estar realmente no ponto de intersecção entre essas duas gerações que, né, realmente constroem a história do Piauí e do Brasil como um todo. Né, eu acho que realmente participar, por exemplo, agora desse governo, o governador Rafael, com as iniciativas que ele vem tomando, dos quais eu compartilho esses ideais e tenho orgulho de poder ajudar, só é possível, né, por conta de toda essa história que ocorreu anteriormente com o ministro Wellington, governador, com a Rosário, com meu pai, né, que realmente combateram, né, muitas dificuldades, né, que o nosso povo tinha e que, né, em algum grau ainda continuam tendo, mas que é uma realidade completamente diferente, e isso só é possível de saber porque nós tivemos esse aprendizado aqui, né, daqueles que nos antecederam. Então nós não vivenciamos isso na pele, nem eu, nem você, porque nossos pais nos deram realmente condições de viver uma outra realidade, mas nós sabemos que ela existiu e temos essa sensibilidade porque meu pai fez questão de transmitir isso aos seus filhos, e eu tenho certeza que da mesma forma você e agora a Rosário aqui nos trazendo também essa história, são oportunidades que a gente tem sempre que manter viva, né, para nunca esquecer, né, o que o nosso povo já viveu e que nossos pais vivenciaram na pele, né? Então toda essa luta de anos, né, do Partido dos Trabalhadores no poder, no governo do Estado, né, e no Brasil como um todo, né, permitiu o acesso da população a questões básicas, né, como água, como luz, que são realmente indispensáveis, né, para a sobrevivência. E aí, uma vez mudada essa realidade de forma abrupta, de forma, né, absoluta, como foi, né, mudado durante esses anos de governo do Partido dos Trabalhadores, agora a gente consegue sim, né, entrar numa outra fase e olhar daqui para frente, sem esquecer, obviamente, as necessidades que ainda existem, né, que a gente sabe que não foram completamente superadas, apesar, né, dos benefícios que hoje existem, de uma mudança completa na vida dessas pessoas, mas agora a gente consegue também, de forma simultânea, pensar em uma outra pauta, uma outra bandeira de desenvolvimento econômico, que eu acho que tem sido realmente, né, aqui a pauta, uma das grandes pautas do governador Rafael, que vem se exercido muito bem. Então, como você falou, lá na Invest Piauí, a Invest Piauí é uma empresa estatal que foi criada durante o governo do Wellington Dias, né, mas que foi realmente operacionalizada agora durante o governo Rafael Fonteles,
né, que permitiu olhar para as vocações e potencialidades do estado do Piauí, que são imensas, que são diversas, né, para realmente trazer qualidade de vida ainda maior ao povo do Piauí. Então, aqui nós temos, né, como nós sabemos, uma incidência solar muito grande, que permite a gente aproveitar isso para gerar energia renovável. Nós temos solos muito ricos que permitem a gente produzir no campo e realmente colher os frutos disso em benefício do nosso povo. Nós temos minérios, nós temos diversas riquezas, né, no nosso estado que devem ser cada vez mais melhor E aí, aproveitadas. só complementando tua fala, Sim. lá atrás, como você falou, existe uma carência da estrutura mínima para que se pudesse chegar a um desenvolvimento de um parque industrial, de parque empresarial. Faltava asfalto, faltava educação, capacitação para a população, ainda tinha um analfabetismo muito importante, faltava a mínima estrutura de uma rede de saúde, enfim, faltava muito desse básico. Hoje, eu imagino que, não tendo resolvido, mas avançando de forma suficiente, já é possível avançar nesse caminho. E, como você falou, no meio de toda essa trajetória, muita pesquisa foi realizada e foi descoberto muitas potencialidades no Piauí, Isso, como o gás, né, que nós temos no nosso solo, por exemplo, a isso, qualidade dos solos, isso. a qualidade da terra, das várias regiões, tanto para a parte litorânea, para a parte mais do sul, regiões que a gente viu o potencial com a chegada, por exemplo, da nossa safra da soja, Isso. os minérios, como você falou. Há uma necessidade de desenvolver ainda mais a malha ferroviária, que a gente vê ainda importante, e agora, mais recente também, o porto. Exatamente, são, né, uma série de riquezas, né, que por muitas vezes, na verdade, né, nem nós tínhamos esse conhecimento, né, do tamanho, ou até tínhamos, mas enfim, né, não soubemos realmente olhar para isso, ou não era, né, a nossa principal necessidade, né, naquele momento, porque nós tínhamos, como você falou, coisas mais urgentes e básicas, né, a vida do nosso povo para poder focar e realmente melhorar como foi feito. E agora a gente está podendo, graças a todo esse trabalho, investir nesse desenvolvimento econômico, né? Então, trazer empresas que possam gerar empregos de qualidade para a nossa população, desenvolver iniciativas que permitam, né, a nossa população a criar oportunidades de educação e também, né, como você falou, também os instrumentos econômicos que permitem potencializar esse desenvolvimento, como os parques empresariais, que são, né, condomínios que permitem às empresas se instalar e gerar qualidade, gerar renda, né, ao povo do Piauí, e o nosso porto, né, como a gente sabe, o estado do Piauí era o único estado do Brasil que tem litoral que não tinha porto, e isso, de certa forma, né, segurava, né, o nosso desenvolvimento econômico de forma mais impactante, né? E isso acontecia porque realmente os desafios do nosso litoral eram gigantescos, né? O nosso porto, ele era extremamente o nosso litoral, melhor dizendo, era extremamente raso, né? Ali nós tínhamos ali 2 metros de calado, né? Então isso exigia um investimento, né? Um esforço muito grande para poder dragar, né, esse litoral, para poder aumentar o calado e permitir que os navios cheguem para poder importar riquezas e exportar as nossas riquezas também, né? E aí, finalmente, né, depois de muito investimento, nós vamos ter agora, em julho, né, a primeira operação, né, de exportação de minério de ferro para uma empresa chinesa, né, que reforça a importância dessa relação que foi criada entre Brasil, China e Piauí-China, né? Então, a Invest Piauí, como você abordou, faz parte dessa história, que a Invest Piauí tem um escritório, né, da Invest Piauí na China, dedicado exclusivamente a fortalecer essa relação com o governo chinês e permitir que operações como essa, que certamente vão destravar muitos problemas, vão destravar o desenvolvimento econômico, né, do estado do Piauí de uma forma, a gente espera aí, muito impactante. Então, é um orgulho nosso fazer parte dessa história e olhar para frente e esperar que isso traga, de fato, uma mudança significativa na vida do povo do Piauí. E como é, Rosário, você olhar agora para toda essa nova geração, olhar para toda essa nova ideia, tecnologia, avanços, ideais que têm sido construídos no Partido dos Trabalhadores e não esquecer das raízes, esses movimentos. Por exemplo, você sempre foi uma grande defensora da causa negra, da mulher, por exemplo, foi, enquanto vereadora, muito importante na elaboração de leis aqui municipais. E como que é olhar
esse olhar do avanço tecnológico, do olhar empresarial para o Piauí, mas não esquecer também o olhar social, o olhar para essas causas que ainda são marcantes aqui no Piauí. Olha, Vinícius e Ícaro, eu fico muito feliz de ver essa nova geração tão inserida, né, no desenvolvimento tecnológico. O Piauí não é mais aquele estado mais pobre. Não. Olha, nós estamos num estágio, né, de relações com a China, que é um país que disputa com os Estados Unidos e que tem uma relação muito boa com o Brasil, com o Lula, né? Porque a China é super organizada. Pois bem, isso é uma luta de muitos anos, né? Que quando começamos no governo do Wellington, nem estrada tínhamos, né? Exato. Agora nós temos estrada em todo o estado, Aeroporto. temos aeroporto, temos ensino integral em todos os municípios. Então, isso assim, agora está combinando com outras riquezas, como você bem colocou, a gente nem sabia que tinha, né? Lá no solo, no ar, no sol, né? Então, essa transição geracional é importante, porque também os nossos pais, Assis Carvalho, Wellington Dias, Antônio Neto, colocaram vocês tudo para estudar. Foi. Vocês vão se formar, Verdade. vocês vão estudar e tudo. E agora vocês já estão colhendo o conhecimento que foi adquirido através dessa educação para se preocupar também com a sociedade, com os outros, né? Então, a geração continua dentro do padrão que hoje oferece a sociedade. E eu, por exemplo, como mulher negra, eu sou muito feliz de poder ter passado por tudo isso, né? Como eu estava falando aqui antes para o Vinícius, no primeiro governo Wellington eu fui chefe de gabinete do Merlon, que eu sou da CEPLAN, depois eu fui diretora da escola de governo, depois eu fui a primeira ouvidora do Estado e finalmente eu fui ser vereadora, né? A convite de um movimento negro. E eu achei uma excelente experiência, né? Entre outras coisas, primeiro, a mulher negra é tratada igual, porque eu fui votada igual aos outros vereadores. Ganhava o mesmo salário. Podia debater, apresentar meus projetos, né? E é uma convivência que você aprende a conviver com aqueles que não pensam igual a você, né? Que eu, do PT, de esquerda, mas foi, assim, uma experiência muito exitosa, né? Consegui apresentar alguns projetos que são relevantes, como a Lei Antifumo, né? Que não existia em Teresina, já existia em outras cidades. Hoje, ninguém chega no lugar e acende o cigarro assim, se quiser. Ele sai, vai... Tem locais específicos. Exatamente. A Lei do Lixo Zero, que eu também apresentei junto com o doutor Pessoa. Ele era vereador junto comigo, né? Mas ele me defendia demais, porque ele é médico, né? Ele dizia, olha, essa lei da vereadora é bom. Porque tinha um vereador que era fumante, que era o Edson Mello, a gente brigava, né? E eu ganhei uma mídia, porque eu defendendo a lei antifumo e o Edson Mello contra, né? Pronto, aí eu ganhei uma mídia, porque é uma lei muito boa, né? Sem dúvida. A lei antifumo e a lei do lixo zero, né? Que você está cuidando das pessoas, cuidando da natureza, etc, etc. Então, Ícaro, foi uma experiência muito boa de ser parlamentar e nunca fugi aos princípios do que a gente aprendeu, né? No PT, que é cuidar da sociedade, melhorar a sociedade em todos os aspectos. E com relação à questão do negro, falando aqui antes, né, que é uma dívida que o país tem conosco, mas que está melhorando cada vez mais. Por exemplo, quando o Lula foi eleito a primeira vez, uma das leis que ele sancionou a primeira foi a Lei Maria da Penha, né, que é outro assunto que merece um outro podcast. E a outra foi a Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinar o ensino da África em todas as escolas, né? Então, isso aí foi um passo importante, porque hoje... mas como é que a gente vai ensinar os meninos se a gente não sabe? Então, preparar os professores. Hoje, isso aí já está adiantado, já temos uma gerência da diversidade na Secretaria de Educação. Então, isso aí evoluiu bastante. As cotas raciais, não é? Então... Mas até chegar lá, né, foi um processo. Hoje, inclusive, um crime racial é um crime grave. Você pode ser preso. A gente vê, por exemplo, no futebol. Se um jogador fizer um ato racista, a gente tem aqui o exemplo do Vini Júnior, né, que está em destaque por conta da Copa do Mundo. O tanto que não repercutiu ele ter defendido a causa negra, por exemplo. E isso foi impactante porque no Brasil, hoje é muito sólido. Ninguém mais faz isso. Mas na Europa ainda existe um certo preconceito ainda forte. Não, e saber que para a gente chegar nesse ponto, né, foi uma construção histórica, né, de luta, de pessoas aqui como a Rosário que fizeram, né, por onde acontecer, e não foi da noite para o dia, né, então é importante que a nossa geração saiba isso e as gerações futuras. Quando também, vereadora, eu criei o dia de homenagear pessoas que trabalhava a questão negra. Não precisava ser negro, não. Podia ser qualquer pessoa que trabalhasse a questão negra. Eu também homenageei, eu trouxe.
A primeira audiência que eu fiz foi com as religiões de matriz africanas, né? Os tambores foram tudo lá para cá. Mas eram as pessoas que estavam me apoiando, se sentindo representadas, né? Então, a gente tem toda essa história, viu, Vinícius? Que nós fizemos, que hoje você está em outro patamar, né? Como o Ícaro, você aí já descobrindo novas riquezas que a gente nem imaginava, né? Mas toda uma trajetória, cada qual na sua área, mas todos trabalhando para melhorar a sociedade, para a gente ter um PIB maior, porque a nossa renda per capita, ela ficou no 9º lugar no Brasil, né? Sim. Então a gente precisa melhorar a renda per capita. Quanto maior a renda per capita, sinal que ela está sendo mais distribuída, né? Então esses projetos, eles vão contribuir para isso. Né? Eu acho importante destacar também, no governo Rafael, por exemplo, foi muito fortalecido projetos como o OPA. O OPA é uma forma de fortalecer lideranças comunitárias através de um voto popular. E aí aquela liderança consegue colocar em pauta um asfaltamento, uma reforma de uma praça, uma reforma de uma estrutura de escola, uma ampliação de um centro esportivo, por exemplo. Consegue trazer também projetos não só do OPA, mas também o Casa Legal, que sempre foi uma pauta importante do Partido dos Trabalhadores, a questão da habitação, da moradia. E é interessante porque, por mais que a gente também tenha um olhar de investimento empresarial, ainda continuamos vendo essa parte social. Na parte da cultura, por exemplo, tem evento evangélico, tem evento católico, tem evento... A diversidade religiosa. Religiosa. As questões culturais de cada cidade, tem festivais que acontecem ali em Oeiras, que acontecem em outras cidades que são históricas do Piauí, elas continuam sendo fortalecidas e mantidas até hoje. Acho que é importante dessa conversa também aqui, Rosário e Ícaro, a gente reforçar que o Partido dos Trabalhadores ele segue mantendo uma base ainda de construção, de ideologias, mas com a cabeça aberta para um futuro hoje muito tecnológico. É como se ele tivesse uma matriz, né? A gente sabe, não, tem que cuidar das pessoas, tem que ter a renda, tem que ter a sua família, mas também tem que ter o desenvolvimento tecnológico, que é onde vocês estão, né? Sim. Essa geração aí de vocês. Eu, por exemplo, eu discuto, que era um dos temas aqui que eu pensei também no debate, como que a gente conquista a nova geração enquanto PT? Sabe-se que, por estar no governo há muito tempo, é normal um desgaste, é normal olhar, não quero mais esse partido, não quero mais as cores vermelhas, eu quero buscar uma outra forma. Como que a gente conquista uma nova geração de jovens hoje através dessas ideias, através desse pensamento de construção de país? Essa é uma questão muito boa, Vinícius, que compete a nós, né, descobrir a resposta, né? Mas eu acho que parte realmente desse princípio da gente falar a língua da nova geração, né? Eu acho que o PT tá nesse caminho, né, da gente compreender quais são, né, as necessidades da nova geração. A gente sabe que os problemas ainda existem, mas que eles foram atacados, que hoje existem programas sólidos que foram desenvolvidos desde o primeiro governo Lula, desde o primeiro governo Wellington, né, como os benefícios sociais, de transferência de renda, que estão atacando, né, esses problemas que existem. Mas existem novos problemas que surgiram, né, que hoje, né, a nova geração acaba tendo, né, acho que a Rosário pode até me corrigir se eu estiver fazendo uma leitura errada, mas a nova geração, ela tende, né, a nossa geração, né, tende a olhar para os problemas apenas contemporâneos, né, para os problemas atuais, sem esquecer os que estavam mais em destaque, né, na geração anterior, mas que ainda existem. Então, problemas como a segurança, questão do desenvolvimento econômico, né, são pautas, né, que a nossa geração quer cada vez mais ouvir, né? Então, é parte nossa, né, como representantes aqui também no Partido dos Trabalhadores, de saber convergir ambas as pautas. E pegando o exemplo da segurança, né, nosso ex-secretário Chico Lucas, ele conseguiu inovar no Piauí através de um programa de rastreio de celular, que era uma causa sensível, todo mundo tinha um problema com celular roubado, furtado, que quem era de uma classe mais alta sentiu a perda financeira, mas conseguia comprar um novo.
mas quem é da periferia, um celular tinha um impacto econômico importante. Exatamente. Então, praticamente, não vou dizer que acabou, mas teve uma redução, um impacto significativo. E isso levou, com certeza, a um destaque nacional, sendo reconhecido não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas por todas as secretarias de Justiça. E fez agora um programa nacional. Então, acho que essa atualização desse conhecimento, dessa nova geração, levando em conta problemas sociais ainda atuantes, é uma forma da gente conseguir conquistar essa nova geração, sim. Você disse uma coisa bem correta. Por exemplo, a geração de hoje que tem 30, 40 anos, elas não sabem a história do Lula, né? Isso. Eles, daqui para frente, daqui para frente. Você bem colocou. Então, eles querem ter a certeza que terão uma segurança, né, física, uma segurança econômica, né, que terão uma formação, que terão uma casa, que terão um trabalho, um emprego. Eu penso que é isso, né? E para isso tem que se capacitar. E o Piauí, nós temos a mania de estudar muito, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos exportando quadros, que é o caso do Chico Lucas e de outros aí. Todo piauiense que vai nos lugares se destaca, não é? Graças Nós temos assim, a gente, olha, o Piauí tem que ter, graças a Deus. E tá aí o Ícaro, vai para a China, vai então. Essa nova geração é desbravadora, não é? Tem uma cabeça assim, muito mais, teve mais acesso, né, à educação moderna, fez inglês, estuda letras, estudou num colégio bilíngue, tudo isso vai equiparando aos lugares, países mais desenvolvidos, como já é o caso de exportar. Quantos estudantes estão aí fora do país, né? Muitos. Estudando e fazendo tecnologia, inventando coisa. Então, foi lá atrás que foi construído tudo isso para que vocês, né? Imagine como serão os filhos de vocês. Não, nenhum vai ficar aqui no Piauí. Né? Não vai ficar porque nós estamos preparando o Piauí para que os nossos talentos fiquem aqui. Esse é o grande ponto, né? Se nós formos buscar, eu também estudei fora, né? Se formos buscar isso fora hoje, a gente quer desenvolver o Piauí para que fiquem aqui, porque nós... Estou muito feliz, porque eu fico pensando na minha filha assim, não, os seus netos não vão ficar aqui não. Pois diga para ela que vão ficar aqui. Porque assim, eu acho que todos nós, né, temos uma paixão pelo Piauí, assim, eu morei fora, mas meu sonho era sempre voltar para cá e poder retribuir as oportunidades que eu tive aqui, né? Só que aí, infelizmente ou felizmente, né, enfim, fui buscar essas oportunidades fora para depois retornar. Mas o que a gente quer é cada vez, e nós que estamos retornando, possamos criar as oportunidades aqui dentro para que não precise ninguém buscar isso fora, né? Acho que esse é o principal ponto. A geração dos nossos pais, muitas tiveram que fazer curso em outros estados porque o Piauí não tinha. Então tiveram que buscar tudo isso lá fora para depois desenvolver aqui. Então, já estamos desenvolvendo para que a nossa geração, nossos filhos não precisem. Isso. Lembro na minha época de escola ainda, no Colégio das Irmãs, a grande onda da época era se formar em medicina, direito, engenharia, como, por exemplo, principais cursos em disputa na época, para estudar na federal daqui ou alguma federal aqui próximo do Brasil. Hoje eu escuto os meus filhos falando de estudar fora, fazer um curso superior nos Estados Unidos, na Europa. Então, com uma coisa muito mais natural. aberta. Natural, não é assim? Exatamente. Numa escola que é normal se falar inglês. Isso. E com acesso à tecnologia que você hoje precisa saber de uma outra língua. Isso. E isso não tem sido só nas escolas privadas, tem sido também desenvolvido nas escolas públicas, com muitos alunos. Eu tenho viajado pelo Piauí e nessas andanças tenho escutado isso das gerações também. Em cidades mais longe, lá, Amor, Cabeça do Tempo, a pessoa está querendo ali passar num curso fora, passar um tempo em outro país, trazer aquela experiência, e é filho de dois pais que são ali agricultores, por exemplo, na região. Isso é muito gratificante, então, né? Isso é muito gratificante ver que estamos conseguindo gerar essas oportunidades. E isso aqui não é só para colocar numa rede social, não. É para, de fato, mostrar que o Piauí está olhando para fora. Porque há pouco tempo isso não acontecia. Não acontecia. Né? O filho de um trabalhador rural passar em medicina. Ou seja, o acesso, a inclusão. Nem sonhava com aquilo, né? E hoje é uma... que foram feitas, né? E hoje é uma realidade. É uma realidade que a gente está colhendo. É muito bom participar desse momento e pensar cada vez mais em aprimorar, em engrandecer isso. Com certeza. Pessoal, vou fechando aqui o nosso Vinícius Escuta de hoje.
Quero agradecer aqui a Rosário Bezerra. Mas já, tava tão bom, né, Rosário? Vocês queriam ficar falando até mais tarde. Rapaz, esses filhos de boa. petista falam. Tá no sangue, tá no sangue. Tá no sangue. Mas eu queria abrir aqui um momentinho de fala para cada um de vocês, aqui para finalizar aqui o nosso podcast de hoje. Rosário, obrigado. Olha, e Vinícius e Ícaro, eu aqui agradeço essa oportunidade aqui dessa troca de gerações, né? Porque nós, os pais de vocês, a gente não era só um partido, era uma amizade, era família, não é? Ave Maria, o Assis Carvalho ainda hoje faz falta, não é? Então, eu fico muito feliz de poder estar trocando ideias com vocês, porque eu estou aprendendo também, né? Porque a gente só para de aprender quando morre, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com vocês, porque eu também estou bebendo da juventude de vocês, dessa geração geracional que é necessária, né, que a gente tem que compreender. Nós construindo, vocês vão continuar de outra forma, até mais bem elaborada, né? Vocês são mais bem preparados. Muito obrigada por essa oportunidade desse bate-papo. Eu estou muito feliz de ter participado, viu? Ai, não pode dizer. Sim. Não, Vinícius, é um prazer realmente enorme e um privilégio único participar desse momento. Assim, a Rosário brincou aqui que os filhos dos petistas falam muito, né? Assim como os pais, mas assim, quando tem uma oportunidade dessa, a vontade que dá é ficar calado e só escutar. Realmente, quando eu tinha a oportunidade de estar com meu pai, assim, quando ele falava, eu queria calar e ouvir tudo que ele tinha para ensinar. Sempre quando eu estou com seu pai, né, sempre que ele fala, eu assim, quero parar para ouvir a mesma coisa aqui com a Rosário. Assim, eu acho que é uma oportunidade única, é um privilégio realmente nosso ter essa oportunidade de troca de conhecimento, de informações que só tendem a nos ensinar cada vez mais essa responsabilidade que temos daqui em diante. Eu acho que os desafios continuam, né, os desafios mudam, né, alguns permanecem, outros mudam, e a gente tem cada vez mais que aprender com a nossa história, né, e aprender daqui em diante o que a gente pode fazer para contribuir. E eu acho que momentos como esse só tendem a colaborar, né, só tendem a nos ajudar nessa missão. Então, obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade. Muito obrigado, realmente foi algo muito enriquecedor. Não é à toa que a Vinícius escuta. Aqui a gente, à vontade, como você falou, a gente fica só escutando esses relatos, porque de fato nos engrandece muito, como pessoa principalmente. E acredito que você também que está ouvindo aí, espero que tenha aprendido, absorvido muito dessa conversa. Nosso querido Rosário, nosso querido Ícaro, são pessoas aí, para mim, que tenho o maior prazer de trazer para cá e conversar. Mas eu quero deixar essa perguntinha para você. Qual o próximo tema que você quer ouvir aqui no Vinícius Escuta? Quem que você gostaria de convidar para cá para uma conversa? Coloca aí embaixo. Vem nos acompanhar também na nossa rede social, nosso YouTube, Vinícius Dias Pi. E conto com sua presença. Muito obrigado, Deus nos abençoe e venha nos acompanhar.